Ela começou a viajar sozinha na sua própria cidade e hoje ela acumula 47 países e muitos estados do Brasil. Ela mostra que viajar não tem idade e sempre a gente tem algo novo para aprender. Que a jovialidade é um estado de espírito. A convidada de hoje é a Silvia Iano. Ela tem muita história para contar, muita alegria de viver e muitas experiências para se compartilhar. Apertem os cintos que o nosso episódio vai começar. Olá, família! Hoje a gente começa mais um episódio do Conexão Sister, nosso podcast aqui da Sister Wave. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário que você vai estar assistindo esse episódio, mas o podcast Conexão Sister traz toda quarta-feira a história de uma mulher viajante inspiradora, que vai inspirar você aí na sua casa, na sua academia, não sei onde você vai estar escutando esse podcast. E a convidada de hoje é a Silvia Iano, ela que já viajou sozinha, com família, vários lugares do mundo, e hoje ela vai compartilhar a sua história e vai mostrar que a gente pode ir muito mais além. Silvia, fala um pouquinho para o pessoal, um pouco sobre você, sobre sua história como viajante. Então, eu sou uma viajante de 64 anos, sou mãe de duas mulheres maravilhosas que me fizeram avó, do Henrique, da Bia e da Manu. Eu sou uma profissional de saúde aposentada que, depois da aposentadoria, me reinventei como blogueira de viagem e, mais recentemente, como podcaster de viagem também. E viajar é uma herança que eu tenho desde criança e a minha vida toda foi movimentada pelo desejo de viajar e descobrir as coisas, os lugares, o mundo. Eu amo a vida, as descobertas, exatamente por isso eu acho que me empolgo com as viagens. Eu gosto muito de fazer amizades, comer bem, descobrir comidas novas, tomar um bom vinho e no meu dia a dia, eu busco honrar o presente de vida que eu recebo a cada amanhecer. Um novo dia para descobertas, né? Para vivências, para aprendizado. Essa sou eu. Ai, que lindo! Que gostoso te ouvir, que gostoso de com a gente no Conexão Sister. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É uma honra, realmente uma honra. Quando que você começou a viajar sozinha? Como é que foi essa experiência? Então, eu costumo contar que quem me inoculou o bichinho da viagem foi minha mãe, que a partir dos meus 10 anos, ela começou a fazer uma viagem anual com os filhos. Dentro de toda a restrição econômica dela, ela programava anualmente uma viagem de carro, num Fusquinha, com os 5 filhos, né? Então, essa viagem era a nossa ansiedade do ano inteiro, nosso planejamento do ano todo. Mas nas outras férias, né, de escola, que a gente não podia viajar, ela inventou uma forma de distrair e dar experiências para os filhos. Então, ela deixava a gente ficar uma semana na casa de um parente ou de um amigo, um casal amigo, geralmente, que ela tinha bastante confiança. E eu posso dizer que, mais ou menos ali pelos 12 anos, que é o que eu me lembro, foi a minha primeira viagem sozinha. Você veja como a cabeça da minha mãe era avançada, ela já conhecia o termo staycation, né? Que a gente fala agora, recentemente, porque era uma viagem na própria cidade. A gente não mudava de cidade, mas mudava toda a rotina, porque a gente ia para a casa de uma pessoa que a gente só conhecia, assim, pela relação de amizade, mas não tinha convivência, né? Então, eu posso dizer que essa foi a minha primeira viagem solo para a casa de um casal inglês, missionários, que moravam em Curitiba, e com eles eu passei uma semana sozinha. Eles não estavam com os filhos não moravam em Curitiba, então eu fui a única criança convivendo com um casal de adultos.
E foi muito, muito interessante, porque ali eu descobri uma quantidade de coisas que eu nem imaginava que existiam. Eu posso aqui elencar 3 que foram fundamentais na minha vida. Primeiro, livros. Eu não tinha esse hábito de leitura na minha casa, e lá, nesta semana, eu fui desafiada pela Margaret, que é a pessoa, ainda está viva ela hoje, mora na Inglaterra agora. Ela me desafiou a ler o Pequeno Príncipe. Então, foi uma coisa que marcou para o resto da minha vida a questão da leitura. Em segundo lugar, a gastronomia, porque os pratos que eles faziam, os temperos, eram totalmente diferentes daquilo que era a rotina da alimentação da minha casa. Então, me despertou para um mundo de odores, de perfumes, de sabores que eu não conhecia. E o terceiro item, né, que eu acho que é uma junção de coisas aí para o caminho do viajar, foi conhecer do universo deles, da Inglaterra. E por essa informação da Inglaterra, eu descobri que tinha um mundo muito maior do que Curitiba e do que o Brasil. E ali surgiu em mim aquele desejo de desbravar o mundo. Foi bem ali que tudo começou. Que lindo! E que interessante isso, né? Você viajar dentro da sua própria cidade, ter uma conexão com uma outra cultura, né? E se transformar tanto, né? Abrir esse desejo para você. E aí, depois Exatamente. dessa viagem dentro da sua própria casa, né? Dentro da sua própria cidade, desculpa, para onde que você foi? Fala um pouco da sua jornada. Então, depois dali, continuamos com as viagens em família, né? Mas a minha vida foi sempre aí buscando caminhos para viajar, né? Eu me lembro que fiz assim algumas viagens, outras para essas famílias amigas, ainda quando eu era adolescente, criança. A primeira viagem que eu lembro mais de aventura, fora aquelas que a gente ia sempre para o Rio, onde morava a família, foi a que a gente foi conhecer a família do meu pai, que saímos de Curitiba para Teresina, num ônibus, 3 dias de viagem, tinham 15 pessoas no ônibus, e aí acabou virando uma família ali, né? Dos 15, 6 éramos nós, né? Minha mãe e os 5 filhos. E foi uma aventura, porque não tinha estrutura nos lugares onde a gente parava. Minha mãe levou comida para tudo que você possa imaginar para nós, e ainda acabou alimentando o ônibus inteiro. E assim, as leituras, minha mãe levou muitos livrinhos para a gente ler durante a viagem. Então foi assim uma grande aventura feita em família numa viagem de ônibus longa, né? Depois disso, crescendo, né? E depois teve a experiência lá também no Piauí com a família, que foi muito diferente, porque a gente não conhecia nada além do Rio de Janeiro. Foi então conhecer o Nordeste, a família toda com outros hábitos alimentares, de criação, de vivência, né? Foi muito interessante. Existem muitos Brasis no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Só de comida é um outro mundo, né? De palavras, de formas de se relacionar, é tudo muito novo. Pode-se dizer que realmente são vários Brasis, né? Depois disso, eu me lembro que quando eu entrei na universidade, né, eu fiz a Universidade Federal do Paraná, eu queria achar um caminho também para viajar. Então, eu tinha 2 formas de viajar ali. Eu entrei para o coral da universidade, que eu uni duas coisas que eu gostava. Uma era cantar, embora nunca tivesse voz, continuo não tendo, mas eu fui para o coral. E a gente viajava muito com o coral, mesmo lá pelo interior do Paraná. Então, eu aproveitei muito assim. E na própria igreja onde eu frequentava, também tinham muitas viagens curtas para nos feriados, né? Que a gente fazia viagens com um grupo de adolescentes, com um grupo de adultos, de jovens. Então, sempre teve viagem ali me rondando, né? Mas, realmente, viajar mais só eu mesma, né, sem ser família e tal, começou já bem mais tarde na minha vida mais ligada ao profissional.
Quando eu tinha 33 anos, eu fiz a minha primeira viagem de avião para fora do Brasil, sozinha, realmente, plenamente Legal. sozinha. Embora eu cheguei lá na Europa, eu encontrei uma irmã que já estava morando lá. Eu tinha duas irmãs que moravam na época na Europa. Uma morava na França, em Paris, outra morava na Inglaterra. E aí eu já tive o apoio da família. Depois o meu pretenso cunhado, que hoje é meu cunhado, eu convenci ele a viajar comigo lá pela Europa. Então eu fiz 40 dias pela Europa, aquela viagem louca que a gente faz a primeira vez querendo conhecer tudo, mas aí eu tive companhia dele, né, que eu fiquei um pouco insegura de viajar sozinha. E a minha primeira viagem solo mesmo, eu fiz um pouquinho depois disso, acho que ali pelos uns 38 anos, que eu também fui a trabalho para a Europa, e daí decidi viajar sozinha. Peguei um carro em Granada e fiz todo o sul da Espanha, até Xerez, e depois voltei e fiz até Madrid, dirigindo sozinha e viajando, visitando cada lugar. Essa foi a minha primeira experiência solo e dirigindo. Muito bom, foi uma baita aventura. E o que mais te transformou depois dessa viagem solo, assim, aos 38 anos? Olha, eu acho que toda viagem transforma a gente em alguns aspectos ou em vários aspectos, né? Mas o viajar solo é realmente uma transformação profunda. Primeiro, porque você vence o medo, né? O medo é legítimo, e eu quero já alertar aqui e avisar quem está ouvindo. Até hoje, com 64 anos, viajando já várias vezes sozinha, ainda sinto medo. E esse medo é normal e natural. O que ele não pode fazer com a gente é fazer com que a gente congele e não viaje. Eu acho que o medo ele tem um fator de proteção, né? Te faz deixar alerta para a sensibilidade ao redor, a intuição, a perspicácia, e isso é bom. Mas ele também te ensina. E então, primeira coisa é essa, é aprender a vencer o medo, porque a gente fica naquela querendo dar uma escapada, ao mesmo tempo que você quer ir, você quer escapar, né? Então, o vencer o medo é um primeiro ponto. O segundo é você fazer a viagem e chegar até o fim e descobrir que você pode sim, que você consegue sim, que é possível e que você sai muito mais feliz do que quando começou. E que o medo, embora legítimo, não te impediu de descobrir um mundo novo, né? Então, eu acho que isso é muito bom. E a outra coisa, quer dizer, isso então é um empoderamento, né? Eu acho que empodera a gente como indivíduo, como ser, né? E a outra questão é aprendizado que você pode viver sozinha, você se autoconhecer, perceber os seus próprios limites, resolver conflitos, porque você vai se confrontar com situações imprevistas, por mais que você planeje. Então, você vai exercitando a flexibilidade, a lógica, a calma, a criatividade, além de você, obviamente, absorver tudo que tem em volta de você, né? E se encantar com as grandes e as pequenas coisas. Então, viajar, eu não sei se existe outra coisa no mundo que te dê tantas opções de crescimento. Sim, é investimento, né? Viagem é investimento. É um investimento. Transforma inteiramente, né? E hoje, para onde que você já foi? Assim, como é que está a sua lista de viagens? Bom, eu já viajei para 47 países. Uau! Já modifiquei bastante meu jeito. Sim, eu não contei também que eu fui muito privilegiada por Deus, porque nessa minha vida, né, de depois universitária, trabalhando e tal, eu entrei num trabalho numa empresa que o pré-requisito era viajar. Olha que coisa chata. Que chato. Que chato. É chato demais. Eu digo, meu Deus, mamão com açúcar, né? Uhum. Então, esse trabalho me permitiu viajar tanto pelo Brasil,
como também para fora do Brasil. Então, eu tive assim, muitas experiências, parte desses 47 países que eu conheci foi também indo a trabalho, né? Algumas eu não consegui conhecer muito do país, mas eu sempre achava um jeitinho ali de unir com umas férias ou pegar um feriado, alguma coisa para tentar pelo menos ter uma visão, né? Eu lembro que, por exemplo, na Índia, em Delhi, eu só conheci Delhi. Eu vou voltar para a Índia porque eu quero conhecer a Índia mais profundamente. Mas a Índia, eu tinha um evento que eu estava representando a minha instituição na OMS, era uma semana de eventos, eu não ia ter muita flexibilidade para passear. Eu cheguei um dia antes, por conta da distância, né, da viagem. Então, eu peguei a manhã do dia que ia começar à tarde o evento e fiz um tour por Delhi, que foi maravilhoso, mas deu aquele gostinho de quero mais, né? Então, eu sempre dava um jeitinho, né? Quem ama viajar sempre vai dar né? não tem jeito, vai dar um jeitinho de curtir um pouquinho, né? Então, assim, a vida foi essa, me privilegiou com oportunidades, não só de viajando de férias e tal, mas também pelo trabalho. E fiz muitas dessas viagens também a trabalho, acompanhada por colegas, e outras tantas, como essa mesmo da Índia, eu fiz sozinha. E isso me fez, né, aprender uma série de coisas, né, treinar uma série de coisas. Por exemplo, viajando aqui no Brasil mesmo, eu chegava à noite, eu ia trabalhar, lá eu tinha colegas e tal, algumas vezes as pessoas podiam sair comigo à noite, às vezes não, né? E eu aí aprendi que eu tinha que comer. Então, eu disse assim, não vou ficar pedindo comida aqui no quarto. Eu saía sozinha, era um exercício para sair sozinha. Eu lembro, hoje já é bem mais fácil isso, né? Mas quando eu era jovem, eu ainda sou, viu, gente? Pelo menos de cabeça. Eu gostava quer dizer, era mais preconceituoso essa coisa da gente ir sozinha ao restaurante. Hoje não é, né? Hoje a gente vai com mais tranquilidade. Mas eu tive que trabalhar comigo essa timidez ou essa sensação de que eu estava sendo censurada para eu ir sozinha a um restaurante. E assim eu fui também aprendendo a fazer coisas sozinha. Eu estava na cidade, não tinha companhia para sair ou para passear num sábado ou num domingo, eu fazia meu programa sozinha, eu não ia ficar pendurada no povo o tempo todo, né? De manhã, de tarde, de noite. Esperando a companhia, né, também. Exatamente. Então, eu fui aprendendo, exercitando aos poucos essa independência, né? De poder ter conforto em fazer os programas sozinhas e aventurar e não ter esse tanto medo, né? Isso também foi um grande aprendizado das viagens. E com isso eu tive essa oportunidade de conhecer vários países, mas estou sempre querendo mais. E também no Brasil, né? Viajar no Brasil também é muito bom. Esse é o maior perigo. Acho que esse é o maior perigo de viajar, porque é viciante, né? A gente não quer parar. A gente já sai pensando na próxima, né? Quando vem no caminho, já vem planejando a próxima viagem. Com certeza. E aí, o que está achando do episódio? Já curtiu? Já deu like? Já compartilhou com outra pessoa que também vai gostar desse conteúdo? Se não fez isso, faça isso agora, porque isso é muito importante pra gente. Vamos continuar? E para você, assim, viajando todos, 57, né, que você falou? 47. 47 países. Qual foi, ou quais foram os seus maiores desafios? Olha, eu acho que o medo, eu já falei, né, que é o maior desafio, né, especialmente se você vai sozinha. O planejamento da viagem, eu acho que é um dos desafios, né, a gente tem que aprender a planejar. Não é uma coisa tão fácil e também não é nem tão difícil, né, é a questão de praticar. Tem que ter um pouco de paciência, tem que ter tempo, porque ela consome um pouco você, se você quiser planejar sua própria viagem. Óbvio que você tem outras alternativas para isso, né? Mas eu, particularmente, gosto de planejar as minhas viagens.
além desse desafio, realmente você se dar o espaço para descobrir as coisas, né? Uma coisa que eu aprendi muito, porque eu sou bastante assim do planejamento, né? Era a minha área de atuação, planejamento em saúde. Então, eu fui aprendendo que quanto mais planejamento é bom, mas você tem que fazer um planejamento flexível. E eu aprendi a descobrir a viagem, né? E me surpreender, que eu acho que o melhor da viagem ainda é isso, quando você sai para um destino que você lá anotou, que você queria conhecer, mas eu gosto também de me perder, sabe? Assim, me perder quando eu falo andar um pouquinho mais para cá, para lá, onde eu não planejei, e ir descobrindo coisas que não estão na lista dos viajantes. Que aí eu entro, nossa, que galeria de arte linda! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu nunca tinha lido sobre aquilo. Ai, que peças de arte maravilhosa! Olha que praça mais linda! Não estava no meu roteiro. Ou então, puxa, vou entrar nesse restaurante aqui, achei simpático, não estava na minha lista, mas vou aventurar. Entro lá e descubro uma comida maravilhosa. Essas coisas também são oxigenação da viagem, né? São as surpresas. Fora aquelas que eu falo que Deus é tão bom que sempre dá para a gente, né? De repente, assim, um pôr do sol que você nunca esperava, uma lua cheia que você não pensava que ia ter, né? Ou então um show do Milton Nascimento na cidade de Évora no dia que você chega. Uau. Que foi o que me aconteceu na última viagem agora para Portugal. Então, eu sinto que a própria vida, né? O próprio universo espiritual te presenteia também, quando você está olhando a vida de uma forma positiva, criativa, com flexibilidade, com sensibilidade, as coisas também ao teu redor vão acontecendo, né? E outra coisa que eu acho que é um grande desafio é o aprender a não se desesperar quando uma coisa não dá certo. Porque toda viagem vai ter coisas que não vão dar certo, por mais que você planeje, né? E aí está a chave para você ter uma boa viagem. Você tem que manter o bom humor, a calma e se ajustar com aquela situação. E não se desesperar ou se ficar de mau humor. E especialmente se estiver com outras pessoas. Deus me livre, gente de mau humor na viagem é tudo que a gente não quer, né? Então, deixar a vida correr, porque em tudo, seja no bom ou no não tão bom, a gente aprende. Com certeza. Eu já vou emendar na próxima pergunta, que é sobre os perrengues, assim. Você já passou algum perrengue de viagem que na hora foi, meu Deus, o que está acontecendo? Mas hoje você morre de rir? Então, perrengue, como eu falei, sempre tem algum, né? Menorzinho ou maiorzinho, sempre tem. E o maior perrengue é aquele último que você vivenciou, né? Que está bem fresquinho na cabeça. Então, eu vou contar o meu perrengue lá em Portugal, agora, ano passado, né? Que eu fui a Portugal. Eu tinha acabado de chegar, eu cheguei em Lisboa e aí já fui para o Algarve. E no Algarve eu peguei um carro e fiz essa viagem até subindo do Algarve até Lisboa e fiz de carro. Mas no primeiro dia que eu saí, eu estava toda planejada. Eu fiz todo o meu mapa no Google Maps, eu tinha tudo anotado, e eu faço assim mesmo, eu gosto de planejar, né? Então eu planejei tudo. Eu tinha levado o meu carregador de bateria do celular e tal. Aí eu fiz uma viagem longa lá para o Algarve, eu fui lá para o extremo oeste, e vim voltando até Portimão, onde eu estava. Quando eu estava chegando em Portimão, minha bateria acabou do celular e o meu carregador também tinha acabado já. E aí eu fiquei sem bateria. Daí, na hora ali, eu resolvi colocar e conectar no USB do carro, que eu tinha acabado de pegar. Naquele dia eu tinha pegado o carro. Meu Deus, deu um crepe tão doido que o negócio não entrava mais nada do meu caminho, porque eu fiz tudo usando ou o Waze ou o Google Maps para me locomover, para dirigir. Não funcionava.
Eu não sabia mexer naquele meu carro. Não tem essa multimídia, meu kit multimídia. Eu não sabia mexer naquilo e eu não sabia chegar no local, no apartamento que eu tinha alugado, porque eu estava super confiante que eu ia ter o Google Maps para viajar. Então, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Estava dirigindo, né? E eu digo, eu estou chegando perto, eu sei que eu estou chegando, a plaquinha estava lá, Portimão, Portimão. Mas eu não sabia como chegar na rua, nem me lembrava o nome da rua, eu não tinha guardado. Porque é isso, a tecnologia te faz confiar plenamente na tecnologia, né? E isso é um alerta também, porque às vezes a tecnologia não funciona. E nessa hora eu aí parei num posto de gasolina e fui falar com eu fiquei olhando quem que eu falo, né? Quem que eu falo? Você fica olhando, mapeando, né? E eu digo por essa intuição com quem que você vai falar, né? Porque é claro que nessa hora você também tem que pensar que você pode pegar uma pessoa má intencionada, que pode te levar para um caminho que não é o correto, né? Então, todas essas coisas vêm na hora que você está em pressão ali, sob pressão. Então, não aparecia nenhuma mulher. Eu primeiro queria perguntar para a mulher, mas não aparecia nenhuma mulher no posto de gasolina. Aí apareceu um moço lá no carro, era um carro de empresa, eu disse, vou falar com esse moço. Aí eu cheguei para ele, contei, né, a história toda, e eu falei assim, será que você, como era jovem, eu digo, ele vai saber mexer nessa coisa de multimídia. Aí ele foi lá olhar no carro, e eu não sei mexer nisso. Eu digo, ai, meu Deus, se ele que é jovem não sabe, quanto mais eu, né? E não conseguiu resolver o meu negócio da multimídia. Eu digo assim, e agora? Não tinha solução, eu não sabia chegar em casa. O que eu ia fazer? E eu queria carregar, mas também eles não tinham nada para carregar, não tinham iPhone, o meu não tinha, era outro aparelho. Até que aparou uma mocinha. Aí eu fui naquela mocinha, contei o rosário todinho, e aí ela disse assim, ai, eu não sei mexer nisso também, não sei fazer funcionar. Mas peraí, eu vou pôr aqui no meu carro, e eu falei o nome do prédio, eu sabia o nome do prédio, eu não sabia exatamente o endereço, mas eu sabia o nome do prédio. Ela disse, eu sei onde é, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar. Aí ela me levou até o prédio. Então, esse foi um super perrengue, porque ali eu não sabia como, eu não tinha nenhuma pessoa conhecida na cidade para poder procurar. Eu tinha acabado de chegar na cidade, eu não sabia como ver, e eu fiquei muito preocupada mesmo, como é que eu faço aqui agora, né? Mas é isso, sempre tem uma solução, Deus sempre coloca um anjo, eu falo que sempre tem um anjo que aparece ali para lhe ajudar, né? A gente tem essa coisa do brasileiro, né, que vai, vem, me segue, mas você vê lá em Portugal, uma portuguesa fez a mesma coisa comigo, me pôs para seguir até chegar no prédio. Então, os aprendizados disso, que eu acho que o que vale é o aprendizado, né? Precisa planejar, precisa sempre levar uma bateria extra, precisa sempre ter o endereço, mesmo que você tenha tecnologia, porque num momento desse você precisa, nem que você chame um táxi e diga, olha, o endereço é esse, vá lá, porque ia ser a minha próxima alternativa, chamar um táxi e dizer, me leva que eu sigo você, né? Então, e manter a calma, né? Manter a calma para você poder conseguir achar uma solução. Esse foi um baita perrengue para o início da viagem, primeiro dia. O que já trouxe emoção para a viagem, né? E eu falo que se não tiver perrengue, você não vai ter uma coisa para rir e contar de você rindo de você mesma, né? Tem que ter. Sim, tem que ter um pouquinho, uma dosezinha de perrengue, né? Silvia, agora uma pergunta que sempre fazem para gente, assim, eu acho que é uma pergunta muito importante, porque muita gente deixa de viajar por conta de não ter uma companhia, né? E aí, essa pergunta é, como se conectar com outras pessoas quando você está viajando? Quais são as suas estratégias? Olha, eu tenho, acho que uma facilidade que talvez nem todas as pessoas tenham. Eu adoro conversar com pessoas mesmo estranhas. Diz que isso é muito do carioca, né? Embora eu tenha nascido no Rio, eu não fui criada lá, mas eu tenho isso. As minhas filhas até às vezes falam, mãe, menos que você fica forçando a amizade, mas não é forçar a amizade. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu
Acho legal fazer comentário, sorrir, perguntar, então é meu jeito. Eu não tenho essa timidez, que eu acho que é um ponto que me ajuda, né? E eu penso que a conexão é isso. Eu acho que você tem que ligar o teu instinto, né? Esse instinto feminino que a gente tem, né? O sexto sentido que vem do alto, e perceber as pessoas que estão ao seu redor. Eu dificilmente abordo um homem quando eu vou querer buscar um contato. Eu geralmente prefiro mulher, porque eu acho que evita maus entendidos, né? Porque podem existir maus entendidos. Então, eu fico olhando, eu sorrio, e aí quem retribui o sorriso é uma porta de entrada para a conversa. Então, geralmente é isso. Eu dou uma olhada, dou um sorriso, e aí puxo um assunto qualquer, né? Então, durante as viagens, geralmente eu faço isso. Eu quero o meu espaço ali para a minha reflexão, para o meu aprendizado, para meu consumo daquilo que eu estou vendo na hora, mas eu acho muito gostoso também você interrelacionar com as pessoas locais, porque você descobre uma série de coisas, de dicas, de aprendizados, de costumes, né? E é muito gostoso porque as pessoas têm essa vontade também de te ajudar. Né? Elas querem também, você já conheceu tal lugar? Aqui perto tem isso. Então, é uma forma de você descobrir coisas que estão fora do teu planejamento, daquela coisa mais tradicional da viagem. O que eu uso é essa estratégia, a percepção. Eu meio que faço um radar, assim, né? Dou uma olhada geral. Se eu estou no ônibus, ou se eu estou no metrô, ou se eu estou andando, ou se eu estou sentada num restaurante, geralmente, se você está sozinha, já chama um pouco de atenção, né? Mesmo na Europa, chama um pouco de atenção de você estar sozinha. Então, se você se abrir para as pessoas se aproximarem, elas vão retribuir também esse contato. E dali sai muita coisa. Com certeza. E experiências muito autênticas, né, do destino, quando você tem esse contato com uma pessoa local. Exatamente. E às vezes até nem é a pessoa do local, né? Eu agora lá em Portugal, eu fiz uma viagem, um passeio para o Rio Douro, e aí no barco, na travessia do barco, a gente as pessoas estavam sentadas ali, e o fato de eu oferecer uma fruta para a moça que estava próxima conectou a amizade. Dali a gente ficou conversando, ela é francesa, bem mais jovem que eu, uma moça dos seus 30 e poucos anos. A gente começou a conversar, ela me chamou, você não quer jantar comigo hoje? Eu vou jantar sozinha, você não quer jantar? Ué, vamos! Fomos jantar, curtimos o nosso jantar, no dia seguinte ela já ia embora, nos conectamos, a gente já conversou várias vezes depois disso. Então, acaba que você até cria novas amizades quando você faz um simples ato de gentileza, né? Como diz, gentileza gera gentileza. Com certeza. E você falando dessa moça, a gente conversou um pouco sobre experiências intergeracionais, né? Você falou da moça do posto de gasolina, agora essa moça francesa. Queria que você compartilhasse um pouco sobre essa troca, né, que as gerações podem promover. E Eu uma acho, experiência assim, intergeracional que foi interessante. Sim, eu acho fantástico isso. Eu acho que quanto mais a gente transitar, né, nesse caminho de pessoas mais velhas e pessoas mais novas e pessoas da nossa geração, mais você aprende, né, das diferentes necessidades ou vivências, e mais você cresce também. Eu não tenho dificuldade para isso. Eu posso até relatar aqui que a oportunidade que eu mais tive contato intergeracional foram os 3 meses que eu passei em Cumbuco, na época da pandemia. Eu fui para lá, foi meu primeiro projeto de nomadismo digital, e essa experiência foi muito interessante, porque eu fiquei num condomínio, e nesse condomínio tinham muitos jovens, de 30 e poucos anos até 40 e poucos anos, que estavam ali na mesma condição. Todos eram trabalhadores, né?
que estavam trabalhando à distância, home office, por conta da pandemia. E claro que a gente começou a conviver ali e se formou uma grande família. E eu tinha praticamente, da minha idade, eu tive contato com umas 2 ou 3 pessoas que eram assim, mãe de uma delas, tia de uma delas que foi visitar, mas foi muito rápido. O meu contato quase que totalmente foi com jovens. E olha, foi muito, muito, muito legal. Me senti super acolhida. Foram amizades muito gostosas mesmo, de se abrir mesmo, de conversar, de trocar experiências de cada uma em vários aspectos da vida, profissional, afetivo, pessoal. E para você ver do quanto que rendeu, ontem eu recebi para um chá aqui na minha casa, um café da tarde, uma dessas pessoas, dessas moças lindas e maravilhosas que eu conheci lá em Cumbuco, que ela veio aqui a Brasília e me ligou. Desceu no aeroporto e já disse, Silvia, desci em Brasília, estou aqui, quero encontrar você. E a gente se encontrou ontem, ficou aí 2 horas e tanto batendo papo. Então, a idade não te limita a nada. Pelo contrário, quanto mais se misturar, melhor fica. Com certeza, é muito valiosa essa troca, né? É. E por acaso você já passou por alguma situação assim de sentir algum preconceito em relação à idade, alguma lógica de etarismo, assim, viajando? Olha, eu já senti em viagem nem tanto, mas eu já senti na vida profissional 2 vezes. A primeira, naquela época a gente não sabia que isso era idadismo ou etarismo, né? A gente só achava que era falta de educação. Mas eu tive 2 vezes em 2 situações diferentes. Primeira, quando eu formei, que eu tinha 23 anos, e fui trabalhar como responsável pela área de enfermagem de um hospital. A primeira formação que eu fiz foi em enfermagem, a segunda foi em odontologia. Então, nessa época, eu fui ocupar uma posição de enfermeira-chefe de um hospital no interior do Paraná. Eu tinha 23 anos, eu era a mais nova de todo mundo no hospital. E eu senti uma discriminação por eu ser jovem. Eu acho que eles pensavam assim, essa moça que nem saiu das fraldas aí está querendo dar regras aqui, né? E talvez também eu não tivesse a maturidade, né, e a estratégia para abordar, porque eu estava começando a minha carreira profissional, então isso ficou mais evidente, eu não sei. Mas eu me senti bastante discriminada, como assim, não sabe nada, acabou de sair da faculdade, né, como se desvalorizando, né, e era uma coisa bem etarista mesmo. E depois, também no meu outro trabalho, nessa mesma empresa que eu falei que trabalhei, quando eu já estava ali pelos meus 53 anos, eu ouvi um comentário que me chateou muito, mas eu também fiz de conta que não ouvi, porque aí eu já tinha aprendido, né, a viver. Tem coisa que você abstém. Que foi um comentário assim, as pessoas parece que não percebem a hora de sair, né? Em vez de sair, dá lugar para um jovem. Então, foi assim uma coisa bastante forte, né? E eu achei que foi... Se fosse hoje, eu poderia denunciar para a empresa uma situação de etarismo, né? Naquela época, a gente não tinha essa visão ainda muito concreta. Agora, quanto a viajar, eu percebo que, às vezes, tem um estranhamento, né? É mais comum você ver, especialmente quando você vai viajar sozinha. Viajar com a família, amigos, nem tanto. Mas quando você vai viajar sozinha, tem um certo estranhamento, porque é mais comum você ver os jovens, né? Meninas mais novas viajando, porque estão naquela fase de aventura, estão entrando na faculdade, ou vão entrar na faculdade, ou vão sair da faculdade, fazem o seu mochilão e tal. Isso é mais aceito pela sociedade. Quando uma mulher de 60 anos resolve viajar sozinha, as pessoas olham assim, meio que, quase que você enxerga escrito na testa, é doida, é louca, não está em sanidade mental. Às vezes você percebe que tem assim, aquele estranhamento, mas quando a pessoa começa a conversar com você, ou até começa a acompanhar a tua viagem, muda completamente. As pessoas começam a vibrar com você, a se entusiasmar com aquelas coisas que você mostra, né, no Instagram,
e você vai contando as coisas que faz. E quando eu cheguei de volta, por exemplo, agora dos 3 meses, o que eu percebi é que as mulheres chegavam para mim e diziam: Nossa, Silvia, eu amei sua viagem. Que coisa mais fantástica, quanta coisa você viu, quanta emoção, quanto isso. Eu não tenho coragem, eu nunca faria. A maioria fala assim, eu não tenho coragem, eu nunca faria, mas eu achei o máximo você fazer. Então, tem isso, né? Eu acho que algumas mulheres realmente não veem isso como um desejo seu próprio de viajar sozinha. Né? Porque talvez até tenham outra condição de vida, né? Mas aceitam e percebem isso como uma inspiração. Então, eu percebo muito mais esse olhar de inspiração, de entusiasmo, de alegria, do que discriminação. Que bom, que ótimo. E uma coisa que eu falo muito aqui na Sister Wave é que o que eu quero com a Sister Wave é tornar viajar sozinha algo banal, assim, que não seja algo ali a viajante solo, né? Que as pessoas tratem isso como mais normalidade, né? E esse é o caminho, né? A gente precisa de cada vez mais mulheres fazendo isso para isso ser normatizado. Exatamente. E eu acho que isso é uma tendência mesmo, né? De sair daquela coisa da jovem e do jovem que faz o primeiro mochilão para qualquer fase da vida que a pessoa queira viajar. E se ela quer viajar acompanhada, ótimo, é muito bom também. Se ela pode viajar com amigos, com família, muito bom também. Mas se ela não tiver companhia, que ela se dê o direito, né? E a sociedade lhe dê o direito de viajar sozinha. E, inclusive, acolhendo, né, essa vontade de viajar sozinha. Eu acredito que vai entrar numa normalidade, sim. A Sister Wave está aí para isso. Para ajudar. Essa é a ferramenta, né? Exato. É uma ferramenta para ajudar as mulheres a viajarem com mais tranquilidade. E essa conexão de mulher ajudando mulher, eu acho que é fantástica, né? Eu vejo que é o caminho, né? Uma ajudar a outra, a sororidade. Essa palavra eu amo, sororidade. Sim. É aquela essa coisa da irmã, né? Da mulher irmã ajudando outra mulher, né? E se a gente não se auto ajudar, né? Se ajudar uma a outra, poxa, seria realmente uma ignorância, né? E seria muito mais difícil viajar sozinha se não tivesse mulheres pelo caminho, né? Com certeza. E agora a gente começa o nosso quadro chamado Bate-Volta, com perguntas e respostas bem rápidas. Uma frase que te inspira. Olha, eu gosto muito desse, que não é uma frase só, mas desse complemento aqui, desse versinho. Seja forte, corajoso ou corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o meu lema para viajar sozinha. Então, o estar sozinha, para mim, eu não vou estar sozinha. Eu sei que eu vou estar com Deus junto comigo, me ajudando a vencer até os perrengues, pondo os anjos na minha vida, né? Cuidando de mim, me ajudando a vencer as dificuldades. Eu sei que eu vou estar também apoiada pela minha rede de amigos que ficaram, né? Que estão aqui em Brasília, porque quando a gente sai, a gente avisa as amigas todas e todo mundo acaba entrando nessa mesma vibe e está lá curtindo suas coisas, então você está sendo acompanhada, e também pela família. Então, essa frase, que é um versículo da Bíblia, é o meu primeiro lema para eu me encorajar, lidar com o meu medo e partir. Que lindo, que forte, muito bom, muito bom. Não estamos sozinhas, né? Com certeza. Qual que foi o seu último destino? Internacional foi Portugal, né? Que eu fui em junho do ano passado e voltei em setembro. Fiquei lá 3 meses. Foi uma viagem fantástica, viajei sozinha. No Brasil, meu último destino foi Curitiba. Acabei de voltar. Fui encontrar minhas colegas de turma do curso de enfermagem que eu fiz lá em Curitiba para comemorar nossos 42 anos de formada. Que ótimo, que bom. Foi divertidíssimo. Que ótimo. E qual vai ser o seu próximo destino?
Meu próximo destino vai ser Rio de Janeiro, e também por um motivo de família. Uma das minhas irmãs vai fazer 60 anos e eu vou lá comemorar com ela. Que bom. Celebre bastante. É. E qual que é o destino dos seus sonhos? Olha, são muitos, viu, gente? Eu gostaria de conhecer o mundo inteiro. Eu sei que eu não vou, né? Que não tenho vida para isso. Gostaria de conhecer. Mas um dos destinos que estão sempre aqui trabalhando na minha cabeça e eu ainda quero ir é a Tailândia, a Camboja, aquela região toda ali próxima à Tailândia, mas eu não quero ir para ficar 20 dias, um mês. Eu queria ir para ficar esses 3 meses, que é o meu novo propósito, né? Conhecer aquela região ali. Esse é o meu sonho atual. Que legal. Eu já fui para a Tailândia, é maravilhoso. Pois é, eu vou pegar as dicas com você. Fica à vontade. E qual que é o destino que você gostaria de voltar? Olha, eu acho que a Grécia. Eu não sou muito de voltar, quer dizer, tem alguns lugares que eu volto sempre, ou eu aproveito para passar quando eu estou indo para outro destino, né? A não ser que agora, por exemplo, nessa minha nova métrica de viajar 3 meses, eu estou voltando a países e ficando mais tempo para conhecer minuciosamente aquele país. Mas eu sei que tem tanta coisa para eu conhecer ainda que eu sempre fico pensando assim, não, eu já fui nesse, agora quero ir no outro. Então, eu não sou tanto de planejar. Se eu tiver a opção de ir para um outro lugar, eu não volto para aquele. Né? Tirando Portugal e Espanha e França, que é passagem, eu sempre às vezes paro, fico um pouquinho e daí vou para o outro destino. Mas Grécia é um lugar que eu gostaria de voltar, porque eu fui num período, amei a Grécia, eu fui num período que já estava um pouco frio. Eu fui em setembro, eu gostaria de ir num período com mais calor para curtir mais o clima de verão. Que legal. E um destino que você não faz questão de voltar? Assim? Isso não tenho. Eu acho que Não? não tenho. Não. Eu acho que todo lugar que eu já visitei, eu gostei. Eu não posso dizer assim, um lugar que eu não consigo lembrar, que um lugar que eu dizia assim, não gostei, nunca voltaria. Eu acho que em todos os lugares você tem aprendizados, você tem conhecimento. Eu me lembro que, por exemplo, eu fui a Madrid, acho que foi Madrid, que eu fui a primeira vez e estava chovendo, chovendo, eu ia passar 2 dias ali, era um tempo bem curto, e chovendo, 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 eu praticamente não pude fazer nada. Eu saí de Madrid dizendo, nossa, que lugar chato, não gostei de Madrid, não gostei de Madrid. Depois eu voltei numa segunda vez e, meu Deus, eu descobri Madrid. Sou apaixonada por Madrid. Maravilhosa cidade. Madrid é maravilhoso. A Espanha, como um todo, é muito linda, né? Então, eu acho assim que eu não tenho um lugar que eu não voltaria. Se fosse o caso de eu voltar, né? E uma cidade, Marcos? Olha, eu vou ser bem simplista. Eu vou dizer que eu amo Brasília. E eu amo mesmo. Eu moro aqui em Brasília, né? Nós moramos em Brasília. Eu amo Brasília. Eu cresci em Curitiba, numa cidade lindíssima também. Nasci no Rio, outra cidade maravilhosa. O mundo inteiro está cheio de cidades lindas e maravilhosas, mas amo viajar, mas eu adoro voltar para Brasília. Eu digo que eu sou movida à energia solar. E achei a cidade que tem sol 360 dias no ano. Tem 5 dias aí que não tem sol. Então, eu sobrevivo, porque no Paraná, por exemplo, em Curitiba, passa 15 dias com sereno e o sol não sai. Aquilo me dá um mal-estar, assim, eu não me sinto muito bem. Eu preciso ter luz solar. Então, Brasília, para mim, é o aconchego. Ai, que bom, que bom. E uma palavra? Uma outra língua que te marcou? Eu vou ser abusada e vou falar 2. Você me permite? Permitido. A primeira é Carpe Diem, que eu amei essa palavra desde quando saiu o filme, né? Carpe Diem, que é aproveite o dia de hoje. E eu penso muito nisso, que esse dom que eu falei no início, né, da vida que a gente recebe a cada amanhecer, ele precisa ser honrado, valorizado.
e a gente precisa aproveitar o dia de hoje. Né? Não quer dizer que você não vai ter sofrimento, não quer dizer que você não vai ter uma doença, não. Tudo isso faz parte da vida, mas é a forma como você olha cada coisa dessas que passa por você, seja ela uma graminha verde que eu estou vendo aqui pela minha janela, ou uma baita lua cheia, ou mesmo um momento de dor, a forma como você olha é a forma de você viver o dia de hoje, viver bem o dia de hoje. Então, para mim, essa palavra é muito forte. E a outra palavra que também me marca muito em inglês é o learning, que é o aprendizado, né? A gente está aprendendo a cada dia. E se a gente se permitir aprender, a gente está em eterna transformação, para melhor, né? Claro. Então, acho que seriam duas palavras simbólicas para mim. Legal. E uma comida? Menina, eu amo comidas diferentes. Então, acho que a comida que eu vou dizer para você é a próxima típica que eu vou experimentar. Porque eu sempre quero conhecer coisas novas. Adoro uma comida diferente. Me vem sempre na memória aqui um prato que eu comi. Eu já falei isso na live, esqueci de novo o nome do prato, mas são aquelas conchinhas bem pequenininhas. Esse prato foi um prato que me marcou muito, né? Porque geralmente as pessoas têm assim, uma repugnância para essas coisas de ostra, escargot e tal. E eu me lembro que quando eu comi esse prato lá em Madrid, e publiquei ainda naquela época, acho que era Orkut. Um monte de gente falou: ai, não sei como é que você comeu isso, porque algumas tinham até aquela lesminha assim na ponta, né? E eu gostei. Então, comida para mim é uma aventura. E eu sempre quero experimentar um prato diferente, um prato local. A maioria das vezes eu gosto, mas também já aconteceu de não gostar. Mas eu quero experimentar para dizer gosto ou não gosto. Que legal. E um momento surreal de incrível que você viveu viajando? Eu vou contar um momento também na Grécia. Acho que é por isso, inclusive, que é um dos lugares que eu gostaria de voltar. É inesquecível para mim, foi um momento de muita, muita, muita emoção, quando eu estava em Ia, em Santorini, que é um local bem turístico lá, né? Para quem não conhece, no alto da montanha vulcânica, onde tem aquelas casinhas brancas todas lindas, que de um lado estava ali o pôr do sol no mar, uns barcos veleiros passando, aquela coisa mais linda do mundo, e do outro lado foi um desses presentes que eu ganhei, né? Era a lua, uma lua imensa, 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 prateada saindo do mar. Então, ao mesmo tempo, aqui era o pôr do sol e na esquerda o subir da lua. Foi uma emoção com aquele visual, né, da Grécia, da ilha, do mar, tudo tão lindo que eu me despenquei em choro de tanta emoção. Então, foi para mim um momento surreal, nunca mais esqueci. Ai, que lindo, que incrível essa imagem que você trouxe aqui pra gente. Foi Uau. A natureza, né? A natureza é bela. É incrível, é surpreendente, né? É. Silvia, já está acabando o nosso podcast, passou muitíssimo rápido, ou não? Uma delícia. Muito bom conversar contigo. E aí, finalizando, queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que querem viajar mais, para aquelas que nunca viajaram, mas querem começar, e principalmente para aquelas chateadas. Então, a mensagem primeira é: acredite que você pode. Pensa assim, a Jussara pode, eu posso com 64 anos, por que você não poderia? Então, você pode. Acredite no ser espiritual que vai te dar ajuda para vencer o teu medo e haja, porque se a gente não age, a gente não realiza, né? E isso não é só para viajar, né? Ou viajar sozinha. É para qualquer sonho que você tenha na sua vida. Então, acredite que você é um ser criado divinamente, capaz de tudo. Desde que você se proponha a fazer e haja, não fique só sonhando,
comece a planejar sua viagem. Vá à luta, planeje, aprenda com as pessoas que já viajaram, leia aí os blogs, ouça os podcasts e comece a viajar pertinho de onde você mora, para você aprender a viajar sozinha. Né? Viaje na sua cidade, viaje pertinho da sua cidade e vá expandindo isso, né? Viagenzinhas curtas, viagenzinhas médias, viagenzinhas grandes. Você vê que agora, com 64 anos, ou 63 que eu comecei a fazer viagens de 3 meses. Então, você não é obrigada a fazer uma volta ao mundo na primeira viagem que você vai fazer. Dê o seu próprio tempo, acolha você mesmo e coloque em prática seus sonhos. Não deixe que nada nessa vida, seja seu gênero, seja a sua idade, seja os preconceitos da sociedade, te impeçam de fazer e realizar seus sonhos. Ai, que lindo, maravilhosa mensagem. E como é que faz para te achar? Como que as pessoas podem te contactar? É muito fácil me achar. Vem aqui em Brasília e me conhece. Mas enquanto você não vem aqui em Brasília para me conhecer, para a gente tomar um café junto, que eu adoro, já falei que adoro bater papo e fazer amizade, você pode me encontrar no blog sentidosdoviajar.com, pode me encontrar no Instagram, no YouTube, no Pinterest, mas principalmente no Instagram agora, também Sentidos do Viajar. E no podcast que eu faço com a minha amada e querida amiga e parceira de podcast, a Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem, e no podcast é Viajantes Bem-Vividas. A gente está, assim como o podcast da Sister Wave, nós estamos no Spotify, no YouTube, e é só pesquisar lá Viajantes Bem-Vividas que você também encontra nossos episódios contando as nossas experiências e a experiência de um monte de gente que aprendeu a viajar e cada um no seu próprio estilo, com os seus próprios aprendizados. Ai, que lindo! Então sigam a Silvia. E, Silvia, eu quero te agradecer imensamente a presença aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal vai se inspirar muito com a sua história. E eu me inspirei bastante e estou com o coração aqui cheio de gratidão, realmente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade linda e maravilhosa de estar aqui conversando, primeiro com você, né, que já amo de coração, e também com a própria plataforma criada por você, Sister Wave, que eu entendo ser aí uma grande ajuda para a mulher, principalmente para aquela que quer começar a viajar sozinha, se sentir acolhida e apoiada. Então, é um privilégio para mim estar aqui. Um abraço para cada uma de vocês, cada um de vocês que está assistindo esse episódio. Foi mais um Conexão Sister. Espero sinceramente que você tenha gostado e se inspirado com esse episódio. E se você ou conhece uma mulher viajante com uma história inspiradora, aqui na descrição desse vídeo vai ter um formulário onde você pode colocar seus dados, contar um pouco da sua história e nossa equipe vai te contactar. E se você gostou desse podcast, não esqueça de dar o like, de dar sua curtida e compartilhar com outra pessoa que vai se inspirar com esse conteúdo também. Eu desejo você uma ótima viagem e bons ventos.